A Lídia, para quem não conhece, quando nós assumimos o Ministério Infantil, a Lídia era pequenininha. E na primeira rede ela já cantou. Aí Deus chamou ela para estar ministrando em outra igreja. E aí ela está morando perto de casa. Aí um dia vindo muito cansada lá do serviço, aí encontrei com a Bia, encontrei com a Lídia. Aí na hora nem lembrei da Noite de Talentos. Aí um dia, dormindo, né? Deus tocou no meu coração, chama a Lídia, para mostrar para a sua igreja que o chamado, a gente tem que continuar com o nosso chamado para onde que a gente for. Amém? Nossa rede está quase acabando. Porém, Deus ainda quer ministrar algo no coração da igreja. Né, amém, glória a Deus. Não precisava falar mais nada, porque eu acredito que o Senhor já está falando com todos vocês através da ministração das crianças. Que lindo, obrigada, Senhor, por poder viver isso. Muito obrigada, Senhor, é um presente. É um presente. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor escolheu nos usar sendo tão pequenos, tão falhos, mas que possamos compartilhar aquilo que o Senhor quer. Nos use, Senhor, e que a nossa adoração, assim como nesse louvor, venha subir e levantar os céus. Amém? Essa rede aqui, né? Essa noite de talentos, como a gente já adiantou, foi inspiração de 2 crianças. Né? A gente começou, acho que há uns 3 anos, a orar pelas crianças, e a gente falava assim: Senhor, que elas entendam, né, que não é uma brincadeira, que elas possam ter prazer, se sentir divertido estar na tua presença. E a gente começava a orar por aquilo, e Deus falava para nós: são degraus, né, aos poucos. A gente falava: amém, Senhor. A gente quer ver as crianças nos ministérios, realizando o ministério, profetizando e orando, porque é isso também que elas foram chamadas. E acho que faz 1 ano e meio, uma criança falou para a mãe assim: por que só os adultos fazem as coisas na igreja? Por que criança não faz? Será que ninguém está me vendo? Será que Deus não está vendo? Aí a gente ouviu e falou: nossa, glória a Deus, porque começou a queimar o chamado ministerial na vida daquela criança, e ela já estava indignada, e aquilo foi uma alegria muito grande. E o Senhor começou a falar conosco e nos incomodar. Ele falava assim: façam alguma coisa. A gente falou: mas a gente vai fazer o quê, né? Façam alguma coisa, vocês estão vendo. Aí a gente falou: Senhor, nos dê a inspiração. Foi quando surgiu, no começo do ano, a tarde dos talentos, né? E as crianças começaram a entender o que era talento, o que era dom, e despertar para aquilo. E foram divididas em grupos e começaram a ensaiar, sábado, domingo, feriado. E elas estavam muito felizes, a equipe alinhada. E Deus deu uma palavra para a tarde de talentos, que era: quem faz a notícia é você. Tá lá em Abacuque, são 3 capítulos, acho que lê em casa, é rapidinho. E o Senhor disse, lá no texto a gente vê um tempo muito difícil, muita violência, e ele começava a falar assim: Senhor, até quando tanta violência, até quando tanta notícia ruim, até quando a iniquidade vai reinar, será que ela vai ser maior? E aí lá em Abacuque 2, o Senhor respondeu. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grave sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente ele virá e não tardará. E nós começamos a falar: tudo tem um tempo determinado, não se preocupe, a visão ainda está para se cumprir. E por mais que a notícia seja muito ruim, por mais que seja um cenário sem esperança, é vocês que o Senhor vai usar para levar as boas notícias, porque afinal o que nós levamos são as boas novas de salvação, são as boas notícias, e os nossos dons e nossos talentos são para isso e nada além, é para cumprir o propósito do Senhor. E aí o Senhor começou a falar no nosso coração: tá, além das boas notícias eu quero mais, eu preciso que eles tenham um ato de coragem. Porque é muito comum ser tímido. Eu era tão tímida no colégio que eu sabia a resposta, às vezes valia 2 pontos na média, eu não respondia de tanta vergonha. E eu falava: Senhor, eu preciso ser curada. E até que eu era criança, acho que eu tinha uns 10 anos, a apóstola Lúcia, estava aqui semana passada, ela profetizou na minha vida e falou: você vai ter o dom de ministrar.
E eu guardei aquilo. E se hoje eu estou falando por aqui, é porque Deus testificou isso. E a gente vê, percebe que mesmo como criança, as profecias de Deus e as palavras se cumpram. E Deus disse pra gente, as crianças, elas são instrumentos de salvação dos lares. E elas vão levar essa salvação através delas e vão salvar a família. Falou, essa é a missão. É trabalhoso, vai ser mais difícil, mas essa é a missão de vocês agora. O degrau subiu. E a gente falou, glória a Deus, Senhor. E a gente vê, às vezes a gente se sente tão pequeno, a gente se sente tão menor. Mas todas aquelas pessoas que se sentiram pequenas e tiveram um ato de coragem, tiveram não só a sua vida transformada, mas de toda uma geração. Foi assim com Abraão, ele tinha tanto medo, mas o Senhor o fez pai de gerações, pai de multidões. Depois nós vemos Moisés. Moisés achava que não sabia falar. Ele tinha um complexo de inferioridade. Ele falava assim, quem sou eu para livrar o povo do Egito? E ele olhava aquele cenário, não era nada favorável. Era totalmente difícil, talvez parecido, né? Muito pior que o nosso hoje. Mas o Senhor falou que era ele. E ele falou, eu não sei como, mas eu vou. E aí ele foi seguir a promessa de Deus. E aí ele chegou diante de um mar, que parecia que não ia se abrir, porque isso nunca aconteceu, isso antes na história. Mas quando Deus quer fazer, ele realiza algo inédito. Depois nós aprendemos aqui, com o Vitor, numa aula, a gente falava sobre Gideão. E eu lembro como se fosse hoje, que a gente começou a testemunhar e falar, olha, nós vamos vencer, não é na força do nosso braço, é o Senhor que dá a estratégia, vamos vencer através da oração. E eu lembro que eu comecei a testemunhar da minha família. E hoje faz muito sentido muitas coisas que aconteceram, porque a gente pode servir para testificar outros a nossa dificuldade, ainda quanto criança. E aí comecei a testemunhar o que o Senhor fez na minha casa. Aí as crianças começaram a levantar a mão. Epa, tia, eu também quero testemunhar lá na aula. Olha, a minha casa era assim, assim, assim. Minha mãe começou a orar. E meu pai, olha aí, tá na igreja. Aí as outras crianças que estão passando uma dificuldade começaram a olhar umas para as outras. É mesmo, tia? Falei, vamos orar. Quando terminamos a oração, o Vitor levantou e falou assim, não, a gente vai fazer um teatro sobre Gideão e a gente vai ministrar. Falei, amém. Passou 1 ano e meio e ele insistindo, todo domingo, tia, meu ensaio, tia, meu ensaio, tia, meu ensaio. Falava, pera que é no tempo de Deus. E aí Deus trouxe a revelação, é coragem, pode ser pequeno, pode ser pouco, mas eu escolho, somente vá, é a minha estratégia e você vai ver o que vai acontecer. Né? E a gente vê que Deus usou crianças, a inspiração de Deus. E Deus pode ainda visitar vocês na sua casa. Fala, Senhor, fala comigo. Teve uma criança que ouviu a voz de Deus. Vocês podem sonhar. Eu sonhava quando era pequena. Falava, Deus, me ajuda. Tá uma situação difícil, vai no seu quarto, fecha a porta e fala, Senhor, me ajuda. Senhor, eu declaro paz na minha casa. Senhor, me dê estratégia, me dê sabedoria. Que cesse a confusão, que cesse a briga, Senhor. Senhor, eu preciso tanto disso. Me usa, me ajuda. Que você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Deus está falando com você. Eu vou te usar na tua casa. Comece a orar, comece a adorar o Senhor. E tenha um ato de coragem como vocês tiveram hoje. Todos aqueles que tiveram um ato de coragem, assim como Gideão também, que não se sentia capacitado. O Pedro falou aqui, como é que eu vou, sou o menor da minha casa? E ele salvou aquele povo. E isso nos ensina que a gente não precisa de muito, a gente precisa de pouco. Outras pessoas que tocaram o Senhor e foram curadas, nós temos a mulher do fluxo de sangue que tocou. Nós temos outros que gritaram, Senhor! E eles nunca foram mesmos. Teve uns que estavam pescando do lado, não estava dando certo. O Senhor vai para o outro lado e eles foram. E o milagre aconteceu. Talvez você fale assim, nossa, já tentei tanta coisa e não deu certo. Tente algo diferente. Deus está falando aqui hoje que tem muitos talentos e dons escondidos aí, que a gente tem medo de começar. Mas se Deus te deu a estratégia, cumpra. Fala, eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer, eu não sei como, eu não me sinto capacitado, eu acho que eu não sei falar direito, mas eu estou disponível, Senhor, tira essa vergonha de mim e me dê uma estratégia, me dê uma inspiração que eu vou fazer. E de um começo do ano para cá, teve a pandemia, e aí a gente começou a falar assim, Senhor, a gente não precisa de recursos, né? Como que a gente vai fazer? E a gente estava com o coração muito aflito. E o Senhor disse uma coisa para nós. Ele disse que Ele é o único artista, o verdadeiro artista. Gostaria que vocês ouvissem esse trechinho. Brilho, tudo novo ao meu redor. Da coxia ouço me chamar.
Descubro que o papel é meu, mesmo não sabendo o que querem de mim. Sinto o dom se expandir dentro do meu ser, tomando conta de tudo que sou e que tenho. Também sinto o grito daquele que me chamou. Ele ecoa todas as vezes que eu olho nos olhos do meu próximo. Então, me descubro um artista. Em meio à arte me lanço. Posso ser realmente aquilo que ele quer que eu seja. Entre tantos personagens e falas, sei que sou e que falo o que realmente tenho que ser e falar. A satisfação me consome. Tenho fome incontrolável de criação. Não consigo ficar parado. Se algo queima em mim, é para que esse fogo consuma outro algo. Só sei que é impossível não responder. Maquiagem agora, só para servir de removedor a outras. Vestes novas são o meu figurino. O meu camarim é o secreto. O palco são as oportunidades que encontro. O elenco é a unidade plena. O ensaio se chama Graça sobre Graça e o aplauso, vidas. Meu trabalho é apenas ser dirigido pelo verdadeiro artista. Ele cria, ele dirige, ele aplaude. A cortina se abriu, tenho que entrar. E eu entrei. Hoje, a melhor cena é o sorriso das pessoas. A melhor fala é o abraço de um arrependimento. O melhor figurino é saber que a plateia saiu sem vestes, podendo recomeçar. A melhor canção são as batidas de um coração que voltou a viver. Se nada escuto, faço disso o meu teatro mudo. Ele é o espetáculo e eu, o doador de bilhetes. Eu quero ver a casa cheia, porque se entrei, tenho que responder. E quando leio o meu texto, percebo que está em branco e entendo que o meu único recurso é o céu. O Senhor falou isso com a gente num dia à noite. Às vezes a gente dá tanta desculpa, falo, quando eu tiver um trabalho melhor, quando eu tiver um dinheiro melhor, quando eu fazer aquele curso, quando eu estiver mais capacitada eu vou fazer. E o Senhor está falando, meu único recurso sou eu. E aí nesse dia o Senhor falou isso com a gente começou a ouvir, assim, começou a tocar no celular. No mesmo dia o Senhor deu uma estratégia para a apóstola, no outro dia, isso era num domingo, o Senhor já estava fazendo e olha só o que está acontecendo, né? Em prol das nossas crianças. E o Senhor tem falado nessa noite. Você não precisa de mais nada. Se não tivesse decoração, será que você continuaria adorando? Se não tivesse microfone, você continuaria adorando? Se não tivesse bateria, você continuaria adorando? E o teclado? Você não precisa de mais nada. Então simplesmente me adore, que olha o que você vai fazer. Limpe o palco, tire tudo, tire todas as distrações e apenas me adore. Quer ver o seu ministério crescer? Adore. Comece pela adoração e depois vai vir a técnica. Amém? E Deus tem falado isso no nosso coração. Limpe o palco, apague as luzes, os recursos eu tenho dado. Mas se eu ainda não tivesse, você deveria continuar adorando pelo que eu sou e o que eu fiz na sua vida. Então somente adore e você vai ver o que eu vou fazer com você. Você vai ver a capacitação vir. Mas é com o tempo. Primeiro adore, depois eu te capacito. Amém?